Até aqui, até aqui tem nos ajudado, Senhor, né? Até aqui tem nos ajudado. Então, temos que agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Eu queria pedir, por gentileza, que o irmão Márcio orasse ao Senhor, agradecendo a Ele por estarmos aqui, né, nesse momento, por podermos estar aqui, né, aprendendo um pouco. Por favor, irmão Márcio. Às vezes pode ser que falhe caso da internet, mas tentaremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor deu nessa quinta-feira, Senhor, que muitos gostariam, mas não conseguiram, Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Te louvamos por esse momento, Senhor, de aprendizado, juntamente com o nosso irmão Wilton, Senhor, que tem, Senhor Deus, sido muito abençoado por Ti, pela Tua graça, Senhor, e dando sabedoria a cada dia. Pai, ajuda-o com certeza em todas as suas áreas da sua vida, Senhor, abençoando, Senhor, naquilo que não é possível para ele, Senhor, mas para Ti é possível. Assim também como meus irmãos que estão aqui juntamente conosco, Senhor, e estamos dependentes de Ti, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor Deus, mais uma vez, derramando da sua graça em nossos corações, através da tua poderosa palavra. Usa o teu filho em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, irmão Wilton, deixa Deus te usar. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Então, tá bom. Então, esse tema, ele foi sugerido pela nossa irmã Esther. Essa questão do feminismo, feminilidade, como que isso deve ser trabalhado no meio cristão. Eu preparei um material para vocês, que eu estarei enviando, permitindo o Senhor, depois do estudo, que ele fala acerca da atividade das mulheres no Evangelho segundo Marcos. Então, é o segmento ali de Jesus, que coloca as mulheres como exemplo, coloca as mulheres como modelo no segmento de Jesus. Então, vamos lá. Quando a gente fala essa questão de feminismo, feminilidade, né, dessa questão dos direitos iguais, isso sempre deve ser levado em conta a questão do equilíbrio e da fundamentação bíblica, né? Principalmente enxergando esses atos através de Jesus Cristo. Aí é um caminho seguro. Quando a gente parte para os extremos, e aí a gente tem grandes problemas e até divisões no nosso meio, ações erradas, né? E que não trazem nenhum tipo de edificação no corpo de Cristo. A mulher, ela sempre teve, em várias sociedades, em vários tempos, sobre a mulher, né, muita desconfiança. A mulher sempre carregou um peso muito grande sobre ela, e em muitas sociedades, em muitos locais, a mulher era vista como um ser inferior. A gente pode verificar nas sociedades antigas, as mulheres, crianças e idosos muitas vezes não eram contados, né? Porque essas sociedades elas valorizavam muito a questão do sacrifício, do trabalho, e essa classe de pessoas elas não geravam para essa sociedade as famosas riquezas, né? Ou os capitais. Então, as mulheres sempre carregaram durante todo esse tempo, durante toda a sua jornada na Terra, esse peso de não ser vista como digna, como uma representante oficial da humanidade. Sempre o homem esteve em destaque. Jesus, eu vou dar um salto agora muito grande, né, em função do tempo. Eu não vou entrar aqui nas questões do Oriente, nem o porquê que isso ocorre. Nós sabemos a questão do pecado, as desigualdades, uma sociedade patriarcal. Então, eu vou dar um pulo aqui para Jesus, para depois, quando a gente for abrir para debate, a gente trata esse tema. Então, Jesus, ele viveu nessa sociedade. Jesus, ele trouxe o reino de Deus na sua própria pessoa, e Jesus lidou com essas questões. Só que nós temos que sempre pensar que Jesus, ele não esperava, e ele não quis, ele não fez por onde, que essas transformações, elas ocorressem num passe de mágica. Essas transformações, esses exemplos que ele próprio deixou, que ele pagou com a sua própria vida,
ele espera que isso seja implantado na sociedade considerando a lerdeza, a dificuldade que o ser humano tem com relação às mudanças. Por que eu estou falando isso? Porque se nós olharmos no Evangelho, Jesus ele deu um destaque muito grande para as mulheres, muito grande mesmo. Né? Jesus andava ali com várias mulheres ao seu lado. Jesus até era sustentado pelas mulheres. A gente pode ver isso lá em Lucas, capítulo 8. Os 3 primeiros versos falam de pessoas, de mulheres que sustentavam Jesus com seus bens. Jesus ele tinha um carinho todo especial nesse Evangelho de Marcos, que é o texto que a gente trabalha, né, nessa noite. Jesus ele cita mulheres como exemplo. Ele coloca ali, o texto coloca 3 mulheres no final, como sendo mulheres que acompanham Jesus até a crucificação. Quando Jesus ressuscita, ele vai dizer essa boa nova, essa mensagem poderosa da vida ressurreta para uma mulher, e ele pede que essa mulher anuncie aos seus irmãos. E um fato fundamental, né? Jesus ele veio a essa terra por meio de uma mulher. Ele escolheu uma mulher para nascer. Jesus não burlou nenhum tipo de atividade para se fazer presente, né? Ele se encarnou e isso ele utilizou uma mulher para isso. A Maria que se torna um exemplo dentre as mulheres, né? É uma bem-aventurada dentre as mulheres porque dela veio Jesus. Jesus ele sempre resgatou essa questão da igualdade, da fraternidade. Isso aí foi sempre uma constante no ensino e na prática de Jesus. Né? Quando eu coloco para vocês aqui no movimento de Jesus, e por que eu coloco movimento e não igreja? É porque movimento é a linguagem que a gente usa para essa questão de Jesus antes de ele edificar a igreja. Ele ainda vai edificar a igreja, né? No seu ministério terreno, ele tem que morrer na cruz, ele tem que ressuscitar, enviar o Espírito Santo para que a igreja ela seja estabelecida. Então, essa edificação é pós-ressurreição. E esse movimento onde Jesus vem e convoca pessoas é mais assim prático, nós chamávamos mesmo de um movimento de Jesus. Alguns chamavam de seita dos nazarenos, né? Ou o do caminho, porque Jesus afirmava ser o caminho para Deus. Então, nesse movimento de Jesus, a gente pode ver várias passagens onde Jesus ele opera a cura de mulheres. O Evangelho de Marcos ele coloca isso de uma maneira muito bonita. Pode parecer um fato assim muito simples hoje, para nós dizermos que Jesus curava mulheres. Né? Hoje você vai no médico, a pessoa ali tem um convênio médico, ela vai lá e ela é curada, e ninguém pergunta, você é homem ou mulher para ser atendido. Né? Hoje você vai num hospital, a pessoa tendo lá uma identificação, um convênio, ela é atendida. Mas você imagina, há 2000 anos atrás, naquela sociedade totalmente machista, patriarcal, Jesus, ele dando esse valor, ele curando mulheres, ele inserindo mulheres no seu grupo, porque a cura de Jesus não era só uma libertação da enfermidade, era também, mas não somente. Libertar as pessoas da enfermidade é uma coisa muito gloriosa, mas Jesus ele não fazia só isso, ele libertava essas pessoas e ele trazia dignidade, ele inseria essas pessoas. Jesus era movido de íntima compaixão pelas mulheres, pelos leprosos, pelas pessoas que eram desprezadas na sociedade. O que acontece quando Jesus morre, ressuscita e envia o Espírito Santo? A igreja ela inicia a sua jornada. E é de se esperar que a igreja encontre dificuldades. Por quê? Porque a igreja vai sair daquele centro de Jerusalém, que Jesus não fez isso, é bom lembrar, né? Jesus, ele operou na terra de Israel, ele não atravessou a terra de Israel. Isso ele comissionou a igreja. Então, a igreja ela vai se deparar com situações bem diferentes nessa tratativa com as mulheres. E aí eu vou explicar para vocês. Na nação de Israel ali, onde Jesus habitava, a mulher tinha as suas prerrogativas, né? Ela tinha os aspectos da lei concernente à mulher, mas a mulher também ela era escravizada. A mulher tinha todo esse problema em função das dominações pelas quais o povo judeu passou. Por exemplo, quando Jesus estava encarnado, quem dominava ali a terra dos judeus era o Império Romano. Então, o Império também tinha suas regras, né? Então, essas pessoas elas eram bem desprezadas. Você pode ver que na história bíblica
a mulher era como uma posse do homem. Não porque isso fosse a vontade de Deus, mas porque havia todo um aspecto cultural, né? O homem poderia ter várias mulheres, as mulheres geralmente eram dadas em aliança, e o homem pagava um dote pela mulher. Então, a mulher era posse do homem, tanto é que aquele famoso texto que Jesus é interrogado pelos fariseus lá em Mateus 19, acerca do divórcio, a questão ali é uma igualdade em que Jesus coloca a mulher com o homem, que isso causa um escândalo tremendo entre eles. É porque a gente já faz a leitura do texto já esperando uma resposta de Jesus acerca desse tema. Mas quando a gente observa todo o contexto, a gente verifica como essa resposta de Jesus, ela trouxe uma novidade, como ela foi surpreendente, onde Jesus ele estabelece a dignidade da mulher. João capítulo 4, por exemplo, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ali também é um avanço muito grande, né, que o Senhor Jesus ele apresenta. Os discípulos ficam escandalizados que Jesus estivesse conversando com uma mulher ao meio-dia. Aquilo era uma sinalização para eles de que Jesus estivesse interessado naquela mulher, né? Mas não de uma maneira pura, de uma maneira impura. Então, Jesus ele vem no seu tempo. Só que essa transformação ela não ocorre de um dia para o outro. Aí a igreja ela sai desse contexto e ela vai atingir outras localidades. E esses homens que estão na igreja, né? Aí a pessoa pode perguntar por que entre os 12 não tem nenhuma mulher, né? Por que Jesus só escolheu 12 homens e não escolheu nenhuma mulher? Se a gente observar, se a gente ficar preso aos rótulos, aos títulos, de fato a gente vai ficar dizendo assim, Jesus não escolheu 12. Mas na missão de Jesus, nesse segmento, esse exemplo da Maria Madalena, eu volto a ele, ali ela é como se fosse uma apóstola, vamos dizer assim. Ela tem uma mensagem, ela é enviada para o anúncio. Então, ela tem uma funcionalidade. Agora, de fato, nos 12, por quê? Porque Jesus está ainda dentro de uma cultura. Jesus ele veio trazer o reino de Deus, que é acima de tudo, mas esse reino de Deus leva tempo. A igreja sai e ela, com essa mentalidade ainda, aprendendo com o Espírito Santo, a gente pode ver que lá em Atos capítulo 15, por exemplo, já depois de vários anos da ressurreição do Senhor Jesus, eles têm dúvidas ainda com relação aos gentios, o que deve comer, o que deve guardar, se deve ter circuncisão ou não, como que tem que ser essas relações. Então, a igreja está chegando no mundo gentil, e esse mundo gentil ele é diversificado. Então, a gente encontra, por exemplo, no mundo gentil, localidades onde as mulheres dominavam. A gente tem os matriarcados. E aí há esse choque. Veja, uma mentalidade judaica chegando numa mentalidade gentílica, e isso dá um choque. Aí alguém pode perguntar assim, mas o evangelho, ele não está acima das culturas? Ele está. O evangelho ele vai transformar o mundo. Só que o evangelho chega num ambiente que você precisa encontrar ali uma situação. Por que Paulo chega e ele fala que, lá em 1 Timóteo 3, que o obreiro, né, o presbítero, o episcopo, ele tem que ser esposo de uma só mulher? Porque havia naquela localidade pessoas que tinham mais de uma esposa. E essas pessoas não deveriam ser tidas como episcopo, como obreiro, né, como modelo da comunidade. Mas não há uma discriminação. É porque o evangelho está chegando em localidades que elas têm costumes, práticas totalmente diferentes do evangelho, e isso vai levar um tempo até ocorrer essa transformação. Eu estou falando isso aqui para vocês porque, dependendo da leitura que a gente faça do Novo Testamento, a gente ainda vai considerar que o homem é superior à mulher. Eu vou explicar o porquê. As cartas paulinas, a gente verifica Paulo ali, ele mandando as mulheres se silenciarem. Imagina, Paulo, que era um homem que ele valorizava tanto o trabalho das mulheres, em algumas das suas epístolas ele fala que as mulheres devem ficar em silêncio, porque não é lícito a mulher falar e seria uma espécie de vergonha a mulher falar nas reuniões da igreja. Aí você fala assim, nossa, o que está acontecendo, né? O evangelho chega para libertar as pessoas, por que diz que a mulher não deve falar? Será que a mulher é inferior? A gente deve observar que essas cartas paulinas, elas têm o objetivo de corrigir situações específicas das igrejas. Paulo não tinha intencionalidade de que as cartas dele fossem lidas 20 séculos depois. Ele está escrevendo em função de problemas na comunidade, problemas esses que às vezes Jesus não tratou no evangelho, e ele tem que tratar. E ele tem que, como sendo o apóstolo, ensinar a igreja. Então, tem situações específicas que Paulo dá determinado remédio ali, mas que não é uma coisa que ele está tratando mal ou que ele está colocando pessoas abaixo ou inferiorizando mulheres. Não é.
são situações específicas. Por que ele fala que as mulheres têm que ficar caladas? Porque naquele contexto de Corinto, as mulheres estão vindo ali das religiões pagãs e elas têm uma proeminência muito grande no falar. Elas eram sacerdotisas, elas eram guiadas por esse falar, e as mulheres estavam sendo influenciadas por falsos ensinos. Então, lá na vida da igreja, o que acontecia? Ao invés da mulher trabalhar uma questão com o seu marido ou com algum irmão ali que pudesse orientar, elas levavam essas dinâmicas para a igreja e falavam no meio da igreja. Então, isso causava o quê? Uma confusão. O contexto de 1 Coríntios 14 é um contexto de coisas que acontecem de confusão na vida da igreja. Mas Paulo não quer que, não é para as mulheres nunca mais falar. Porque o mesmo Paulo, nessa carta, no capítulo 11, ele diz que as mulheres, né, que falam, que as profetizam ou oram, que publicamente devem ter um sinal de poderio sobre a cabeça, que é o sinal do véu, que também é um aspecto cultural. Paulo não quer que a igreja ali escandalize em nenhum aspecto a sua vivência. Então, veja, se a mulher ela pode profetizar ou falar na igreja, se ela pode orar audivelmente, publicamente, como é que a mulher tem que ficar calada? Parece que é uma coisa incoerente aí, né? Parece que é uma contradição. Mas não é. Paulo está tratando de eventos ali distintos. Quando Paulo fala acerca da submissão feminina, e aqui talvez seja a passagem que as mulheres elas citam mais, né, para nós. Eu vou falar um pouquinho dessa passagem, eu vou parar e deixar vocês perguntarem ou colocarem alguma questão. O que é essa questão do homem ser o cabeça da mulher? Quando a gente olha esses textos onde Paulo afirma isso, que o homem é o cabeça da mulher, esses textos eles estão sempre inseridos num contexto onde trabalha-se um serviço mútuo, onde Paulo fala acerca da ação da palavra e do Espírito e que as pessoas devem se tratar de maneira mútua, servindo uns aos outros, para que depois ele entre nesse contexto familiar, que é mais próximo. E Paulo ele apela para duas coisas. Ele apela para o modelo Cristo e a igreja, e ele apela para a criação, onde ele fala que Adão foi criado primeiro e depois Eva. Então, o que Paulo está tratando aí? Ele está tratando da ordem da igreja, da ordem de Deus, que se manifesta na vida da igreja. Quando Paulo trabalha esses pontos, ele não coloca a mulher como um ser inferior, mas ele coloca uma responsabilidade diferente. Na vida do casal, a responsabilidade nessa questão do, entre aspas, domínio, né, da pessoa ter uma família estruturada, a responsabilidade disso é do homem. Isso não mudou com o evangelho, porque isso é um princípio que vem antes da lei, isso é um princípio divino. A mulher é tida como uma ajudadora idônea, uma auxiliadora, e ela é tirada da onde? Da costela. Isso quer dizer o quê? Que ela está ao lado do homem, ela é tirada do lado, ela não é tirada nem da cabeça nem dos pés, ela é tirada do lado. Então, a mulher ela é igual. Paulo fala sobre isso, que em Cristo não há distinção. Homem, mulher, escravo, livre, bárbaro, cita, Cristo é tudo em todos. Porém, com relação a essa responsabilidade, ela ainda é mantida sobre o homem. Só que, veja, isso deveria ser algo de celebração. Por quê? Porque o modelo que Paulo usa é Cristo e a igreja. Você imagina, a mulher ser submissa, ser debaixo de uma mesma missão de um homem, e esse homem ter que amar essa mulher como Cristo amou a igreja, seria algo de trazer uma alegria para as mulheres. E o que acontece hoje? Como essas passagens elas são interpretadas de maneira errônea, as pessoas acabam indo para os maus exemplos, né? Onde se usa desse texto para oprimir, para subjugar. E aí a gente vê muita reclamação disso. A pessoa fala assim, olha, o marido é o cabeça da mulher. Só que eu estou fazendo esse papel. Eu vejo assim várias irmãs comentarem isso. O meu marido ele não tem um papel de cabeça. E eu acabo tendo que fazer tudo e ainda depois ele só manda em mim, ele só explora, tal. Como eu estou falando, a gente quando trabalha esses temas, a gente acaba caindo nos exemplos, né? A gente sai daquele mandamento bíblico que ele vem com uma decência, com uma ordem, com um apelo ao amor, para os exemplos negativos. Então, é um tema delicado, por quê? Porque as pessoas geralmente têm experiências assim. Várias pessoas me procuram e falam assim, olha, eu sou de uma família cristã e eu não quero casar, né? O Isaías citou o caso aí, não é o mesmo, mas nessa fala da pessoa, fala, olha, eu não quero mais casar.
Aí você fala assim para a pessoa, mas por que você não quer casar? Ela fala assim, por causa do exemplo que eu tenho na minha família. Meu pai sempre tratou mal a minha mãe, ou a minha mãe sempre governou em casa, minha mãe era mandona. Então você vê esses desajustes que eles são tidos em função da experiência, mas que eles não colaboram para o testemunho cristão. Quando se fala, então, dessa submissão, é estar debaixo de uma mesma missão. Se cada um ali fizer o seu papel, não vai ter esse exercício de poder, de domínio. Até porque Jesus falou que o maior é o que serve. Então, esse homem que ele tem essa responsabilidade no lar, ele vai tratar a mulher como Cristo ama a igreja, como Cristo trata a igreja, no serviço do amor. Agora, a responsabilidade sobre a casa é dele. Isso não quer dizer que a mulher não possa trabalhar e ganhar um salário maior. Isso não quer dizer que a mulher possa ter a liberdade e tal. Não é nada disso. É na questão desse casal ele expressar essa realidade em Deus. Quando existe isso, existe o quê? Uma manifestação do testemunho de Deus. E aí eu volto lá com o início da minha fala. Por que tem esse desajuste hoje? Por que as mulheres elas buscam tanto essa liberdade que, ao final, depois elas se sentem só? Ou, quando muito, elas chegam e buscam relacionamentos com outras mulheres? Porque existe uma falha aí. A nossa geração, você pode ver em sua maioria, isso aí, hoje mesmo eu vi um vídeo no YouTube sobre isso, um palestrante falando, que os homens da nossa geração, eles não estão sendo criados, né, os jovens, os adolescentes, para serem homens. Você vê que essa masculinidade ela está perdida. O destaque na mídia, o destaque na sociedade não é mais daquele homem que ele é homem. É de um homem híbrido, é de um homem feminino. E as mulheres, elas sentem essa falta. Porque esse homem ele não busca mais assumir responsabilidade. Né? Não é comum, assim, não é raro, é muito comum hoje você ver pessoas dizerem que elas não querem assumir relacionamentos. Por quê? Exige responsabilidade. Se você chegar para um jovem hoje que ele está pretendendo namorar e você explicar para ele o que é um relacionamento e o que esse relacionamento envolve, a maioria, você pode fazer esse teste. Se você explicar biblicamente, a maioria ela não vai querer. Porque na mentalidade dela, família, responsabilidade, direitos, é isso que é apresentado nas novelas e muitas vezes em casas, infelizmente até em lares cristãos, que carecem da Bíblia, da palavra de Deus, como ela é. Então, em função desses exageros, a gente vê várias famílias que estão assim quebradas. Embora estejam vivendo junto, são pessoas que estão quebradas. Há uma insatisfação geral, né? As mulheres buscando cada vez mais seu espaço, e quando elas chegam nesse espaço, elas também não vivem uma vida feliz. A gente tem vários exemplos sobre isso. Essa tal liberdade que o feminismo busca, na verdade, você vê que elas apelam para várias outras coisas. Vou dar só um exemplo aqui. Eu vi uma entrevista uma vez da diretora da Pepsi. Eu não sei se ela ainda é a diretora, se ela já saiu, mas ela era a diretora da Pepsi. Talvez ela fosse a CEO lá, a presidente da Pepsi. Quando uma mulher de sucesso, né, no mundo, perante o mundo é uma mulher de sucesso, uma mulher que tem um alto cargo. Aí perguntaram assim para ela qual que era o sonho dela, o que ela mais gostava, o que enchia a vida dela. O que ela falou? Ela falou assim, chegar em casa e poder cuidar dos meus filhos. O meu sonho é estar na minha casa cuidando dos meus filhos. Veja, ela tem um sonho que a maioria das mulheres tem realizado isso. Mas para aquela mulher, que é o exemplo de muitas mulheres, que talvez seja uma mulher que era muito admirada, né? Que muitas mulheres queriam estar naquele cargo dela, ela sentia essa necessidade desse cuidado, de exercer a sua feminilidade no lar. Só que isso hoje ficou o quê? Ficou em descrédito, né? Em função dos abusos, em função das práticas errôneas e não em função da palavra de Deus. Se Deus é um Deus que é amor, se Deus estabeleceu Cristo, né, como nosso modelo, e Cristo tratou de maneira muito digna as mulheres, tudo que tiver fora desse padrão de Cristo está errado. Então, o feminismo, ele busca resolver de maneira humanista problemas que Cristo já deu a solução. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas conhecem Cristo, não conhecem o Evangelho. E muitos que dizem que conhecem o Evangelho não têm essa prática. Então, por isso que esse assunto ele sempre brota, ele sempre surge, porque a sociedade está aí.
As pessoas estão sendo educadas, criadas, e a grande parte delas está sendo criada sem essa concepção de Cristo. Porque se todo mundo viver de acordo com o que o Evangelho colocou, você nunca vai ter essas rupturas. Pode haver um problema ou outro, porque nós somos seres humanos falhos, mas essa ruptura grande que está tendo aí, a gente não vai ter. Então, o desafio para nós não é de incorporar práticas feministas ou não, criticar as feministas ou não. O nosso desafio é viver o Evangelho. Se a gente viver o Evangelho, a gente vai ter todas essas práticas corretas na nossa vivência, no nosso viver. O marido vai amar a esposa vai ter a consideração, o devido respeito ao marido, né? Não vai precisar de buscar de nenhum apoio externo. As pessoas vão resolver os seus conflitos em casa, elas vão ter os seus problemas, elas vão buscar essa resolução em Deus. E aí, cai naquele ponto que a gente fala, quando a gente vê a questão do Evangelho, não tem como dar errado, porque o princípio de Cristo é considerar o outro superior a si. Quando você considera o outro superior, você não precisa ter nenhuma ideologia reinando. Você vai servir, você vai amar. E aí você vai viver Cristo e Cristo vai ser a solução de todos os nossos problemas. Isso não é uma fuga do mundo, pelo contrário, isso é trazer uma realidade espiritual que ela tem sido abandonada. E é só a gente ver. Essas ideologias que têm surgido, que têm trazido aí a esperança, né? Que têm trazido força para as pessoas. O que tem causado nessas pessoas? Teve avanços? Teve. Né? A mulher hoje ela vota, a mulher dirige carro, a mulher trabalha, teve a sua luta, teve a sua resistência. Mas eu digo, isso em si trouxe a felicidade? Não trouxe. Você pode conversar com pessoas que são sinceras, elas vão dizer que não trouxe. Houve muito esforço, muita luta. Houve ganho, sem dúvida. Mas isso não precisava ser feito dessa forma. Se aquelas pessoas que conhecem a realidade, a vivência espiritual e real, se elas vivessem isso, a gente teria esse mundo transformado. Então, esse é o nosso desafio. Nosso desafio não é nem aderir a uma ideologia e nem criticar as ideologias que estão por aí, criar guerras com elas. É levar o evangelho para as pessoas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, irmão Hilton, amém. E como sempre, o resumo de tudo, nessa humanidade decaída, né? Essa humanidade perdida, todas essas questões de gênero, de feminismo, de mulherismo, o que falta é Jesus, o resumo de tudo. O que falta é viver uma vida centrada em Cristo. Vamos lá, vamos às perguntas. Muito obrigado, irmão Hilton. Vamos às perguntas dos amados irmãos, das amadas irmãs. Houve essa explanação do irmão Hilton foi muito boa, né? Ele cortou muitos atalhos ali, mas pergunta nós temos. Vamos lá, irmãs? Perguntar? Oi. Por favor. Então, vamos lá. As pessoas, por exemplo, eu fui criada na igreja, né? E a religião, ela sempre me fez acreditar, a igreja, os pastores, pregadores, sempre me fizeram acreditar que, de alguma forma, eu, como mulher, eu era inferior de alguma forma. Não vou dizer que Jesus mostrou isso, mas quando eu tinha a mente fechada, essas pessoas, a religião era um reflexo de quem Jesus era. Então, essas pessoas refletiam para mim de que eu não era tão importante quanto o homem. De que eu, por exemplo, um cargo de pastoral, por exemplo, não poderia ser feito por uma mulher. E que se eu me casasse, o meu esposo, teria o direito de mandar em mim, de mandar na casa. Eu sempre me vi como inferior, entendeu? Porque eu achava que Jesus dizia isso, porque, né, como eu disse, a religião, para mim, é um reflexo de quem Jesus é. E aí, depois eu fui abrindo mais a mente, eu vi que Jesus mesmo não pensa assim. Jesus mesmo diz que não faz acepção de pessoas, então por que haveria acepção entre homem e mulher? E aí eu também fui pesquisando sobre o feminismo em si.
as pessoas tendem a criticar muito o feminismo. Os cristãos tendem a criticar muito o feminismo. Mas eu, particularmente, eu sou grata a certas lutas, porque existiram muitas mulheres antes de mim, mulheres que lutaram para que hoje em dia, justamente como você falou, hoje eu tenho o direito de votar, eu tenho o direito de estudar, eu tenho o direito de dar a minha opinião, eu tenho o direito a divórcio, eu tenho direito a muitas coisas. Mulheres antes que lutavam, entendeu? E hoje em dia existe ainda mais luta, porque ainda existe muito machismo, ainda existe, por exemplo, muita violência, entendeu? Existe violência, existe estupro contra qualquer outra pessoa, mas as mulheres são sempre mais atacadas, são mais alvos disso, entendeu? Então, a luta contra a violência precisa continuar. Hoje em dia ainda existem mulheres que ganham menos que homens, por exemplo, entendeu? Existe muita mulher crente que acha que tem que estar dentro de um casamento, porque na igreja fala que não pode se divorciar, você tem que aturar um casamento horrível, só, entendeu? Então, ok, pode existir valores, existem características do feminismo que não sejam corretas? Podem. Mas eu sou grata por essas mulheres que lutaram hoje em dia contra essa violência, entendeu? E aí, o senhor falou sobre ser submissa, sobre estar debaixo da mesma missão que o homem, sobre ser a cabeça, mas eu nunca entendi exatamente o que é ser cabeça e que missão é essa, debaixo da mesma missão. Que missão seria essa? Que diferentes responsabilidades são essas? Entendeu? Uhum. Sim. Eu nunca entendi isso. Eu ouvi recentemente um vídeo de um pastor pregando, ele falava que um cara estava conversando com ele e falou que a filha dele estava estudando, estava aprendendo várias línguas, estava fazendo faculdade, e ele falou assim, ué, você está criando sua filha para ser um homem? Ué, ela não pode, Meu ela não Deus. pode fazer isso, ela não pode aprender, ela não pode estudar. Porque quem é que vai cuidar da casa? Quem é que vai cuidar dos filhos? Bom, eu acredito que ambas as partes precisam estudar, ambas as partes precisam ter estabilidade e ambas as partes precisam cuidar dos filhos. Os filhos são dos dois, a casa é dos dois. Então, as coisas realmente precisam ser divididas igualmente. Então, eu queria entender sobre isso. O que exatamente é ser o cabeça? E beleza, o homem é o cabeça, e nós somos o quê? Uhum. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Vamos pegar o texto de novo lá. Quando Paulo ele trabalha essa questão do homem ser o cabeça da mulher, ele remete a Cristo e à igreja. Esse é o modelo Cristo e a igreja. Então, quando a gente examina Cristo e a igreja, o que a gente verifica? A responsabilidade. Cristo e a igreja são um, né? A igreja é o corpo de Cristo. Cristo tem responsabilidade sobre a igreja no sentido do governo de Deus. Querendo ou não, né, aí eu digo que é a questão da palavra de Deus, e a gente não pode fugir da palavra de Deus, a questão das experiências negativas, elas conflituam com o nosso entendimento, mas a gente fica com o entendimento da palavra de Deus. Na palavra de Deus, o homem ele tem a responsabilidade da liderança. Ele tem o governo sobre ele. Então, ao estabelecer uma família, quem é responsável por essa família? É o homem. Ele vai dividir esse trabalho com a mulher, mas a responsabilidade sobre a família é do homem, assim como Cristo é a igreja. Eu pergunto para você, a igreja, ela se sente bem servida por Cristo ou não? A igreja, ela é bem amada por Cristo ou não? A igreja, ela tem uma relação... Sim. Isso, então esse é o padrão. É que nem eu digo, quando a gente solta as experiências, que nem você bem citou, religião, tal, há uma mistura grande aí. A religião, ela confundiu tudo. Ela trouxe esse conceito como sendo um conceito de mandatário, de patrão, de dono, né, que escraviza a mulher. Mas quando você vê Cristo e a igreja, você não vê. Cristo tem uma liderança servidora, né? Então, isso que eu falo, quando se fala de cabeça e as pessoas elas têm um choque com isso, é porque elas não entendem o que é servir, o que é liderança para Jesus. Jesus ele tinha todo o poder na mão dele. O que ele vai fazer? Ele vai servir em amor. Então, quando o homem ele tem uma
ele estabelece uma família, ele sendo a cabeça da mulher, nesse sentido, o que ele é? Ele é o líder servidor. Ele é aquele que vai orientar a mulher, é aquele que ele vai cuidar, ele vai zelar. Isso não quer dizer que a mulher seja inferior a ele, que a mulher não tenha capacidade de pensar, que a mulher não seja uma mulher inteligente, que ela vai precisar do marido para fazer tudo. Não é isso. A igreja, ela tem essa relação de amor com Cristo. E o verdadeiro amor é essa liberdade. Cristo exerce liberdade para conosco. Ele nos deixa livre, porque ele nos conquista através do amor. Isso é a questão do relacionamento dentro do casal. A missão é a missão dada por Deus, de nós avançarmos como sociedade, de nós expandirmos o reino de Deus, de nós aumentarmos o mundo. A gente só veio a esse mundo porque teve o quê? Teve uma relação de um homem com uma mulher, né? Se os nossos pais não foram exemplo, isso aí é uma outra questão, mas nós só chegamos a esse mundo porque teve uma relação de um homem com uma mulher que deveria representar uma relação de amor. Então a gente vai expandir, nós vamos trazer pessoas para essa terra, né? Então essa relação de cabeça que Cristo coloca ali é uma relação em amor, é um serviço. Agora, qual que é o desafio? É nós vivermos isso dentro dessa realidade. Eu falei que quando se trata desse assunto, antes de falar que Cristo é o cabeça da igreja e que o homem é o cabeça da mulher, o texto lá fala que todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo e nós devemos servir ao outro em amor, uns aos outros. E ali não coloca divisão de homem com mulher. Um vai servir ao outro em amor. Agora, nas responsabilidades do lar, isso tem diferença, sim. O homem, ele tem a responsabilidade no seu lar. Tudo que acontece dentro de uma casa, a responsabilidade é do homem. Se ele age bem ou não, ele vai ser julgado por isso. Se ele trata bem ou não a sua esposa, ele vai ser julgado por isso. Se a esposa não aguenta mais viver num relacionamento com ele, porque é oprimida, porque ele não vive essa realidade, é uma outra questão, né? Como eu falei, quando a gente trata desse tema, o que começa a brotar? Os maus exemplos. Só que os maus exemplos, eles não são o guia para nós. O guia é a palavra de Deus. Se as pessoas interpretam cabeça como chefe, como alguém que vai mandar, como alguém que vai bater, isso aí não é o padrão bíblico. Cristo é a igreja, é só a gente olhar para isso. Quando a gente olha para Cristo e a igreja, a gente tem todas as respostas como que deve ser esse relacionamento. Ô, Hilton. Entendi. Ô, irmã, um minutinho só, eu vou dar uma palavra sobre essa questão. Esther, é muito interessante que você perguntou e muito interessante que o Hilton falou. E nós, no nosso dia a dia, nós observamos sempre, você que foi criada numa igreja, como eu também, que fui na Assembleia de Deus, o que eu sempre observava era o quê? A associação de Cristo à igreja, a associação do pastor local com a igreja, não é? E a associação do marido e da mulher. Então, o pastor da igreja, que é aquele que, biblicamente, ele é aquele que serve, ele era servido. Ele tinha o lugar especial dele, ele tinha o estacionamento especial dele, ele tinha quem pegava a mala dele, ele tinha mulher e filhos, ele chegava sozinho na igreja, a mulher vinha depois, que a mulher arrumava os filhos todos. E esse exemplo que nós fomos aprendendo. Da mulher sempre ficando atrás, a mulher sempre ficando atrás, a mulher não podendo pastorear, a mulher não pode pastorear, a mulher não pode isso, a mulher se corta o cabelo, ela é disciplinada, o homem já é diferente, o homem tem um tratamento diferente do homem, o homem vacila, mas tem um esqueminha para tapar o sol com a peneira, tapar o erro do homem. Então, essa é a realidade que eu vivi, que você viveu. Mas como o Hilton falou, a Bíblia nos mostra uma outra realidade, do servidor, do homem que cuida, que protege, e as mulheres, elas precisam disso. Como o Hilton falou, a mulher ela pode ser a mulher poderosa, como eu conheço, amigas poderosas, é a atriz poderosa, que ela fala, pastor, o que me falta é um homem com H. Eu já vi mulheres no Serpro, Hilton, que eu fui fazer um curso, a mulher falou comigo, eu não aguento mais o meu noivo botar a mão em mim, a mão dele ser mais lisa do que a minha esposa, do que a mão dele ser mais lisa do que a da minha mãe. A mulher noiva, Hilton.
o noivo dela coloca a mão dela no ombro dela e ela sente a mão do cara mais lisa do que a mão da mãe dela. Então, a mulher aqui é um homem, a mão de homem, com a voz de homem, com o corpo de homem, com a postura de um homem. Está entendendo? Um homem protetor, não um homem. Então, isso coloca esse grilo todo e essa confusão que a humanidade vive. Mas, por favor, Esther, quer complementar alguma pergunta? Sim. É porque sim, as pessoas sempre interpretaram, me disseram e me ensinaram sobre isso, né? O meu pai, por exemplo, sempre já cansou de jogar na minha cara sobre essa questão do homem sua cabeça. Então, ele sempre quis botar para mim como se ele fosse o líder, como se ele tivesse o poder de mandar em tudo. E eu nunca entendi isso. Mas é porque as pessoas elas interpretam a Bíblia de uma forma errada e quer passar esse ensinamento errado. Então, agora fica mais explícito para mim, né? De que realmente, beleza, é o cabeça, mas não quer dizer que o cara tem que mandar em mim, ele tem que cuidar e zelar, né? Isso. Aí, Responsável. no caso, aí, ok, a gente entende o papel do homem, que não é essa questão de mandar, de querer ser maior. A função do homem é essa, de cuidar, de zelar, de ser o cabeça. E a nossa função de mulher, como mulher, entendeu? Só precisamos ser cuidadas? Precisamos sim. Mas nós também somos muito fortes para muita coisa. Somos sensíveis, mas também somos bastante fortes e aguentamos também bastante coisa. E qual seria a nossa função? O que Deus fala sobre isso? Porque quando as pessoas encaram a nossa função apenas como maternidade e cuidadora da casa. Mas a gente tem uma função além disso. Nós somos mais do que só esposas, somos mais do que mães, entende? Mais do que cuidadoras do lar e mais do que mães. Dentro do relacionamento em si, qual seria nossa função? Sim. Uma coisa que a gente tem sempre que tratar é tirar essa questão geral dos fatos. O que é isso que eu estou falando? É o seguinte, tem mulheres que elas não têm o dom de casar, assim como tem homens que não têm o dom de casar. Paulo também fala sobre isso. Tem mulheres que não foram chamadas para o casamento. Isso vai tornar a mulher ou o homem que não tem esse chamado inferior? Não. Então, assim, o que faz o conceito geral? É falar assim, a mulher ela não foi chamada para a família, nós temos a nossa vida independente. Pode ser que a mulher tenha mesmo, porque ela não tem o dom de casar. Então, ela vai seguir a vida dela, assim como tem homens que seguem a vida sem casar. Ele vai exercer aquilo que é o chamado dele, que é o dom que ele tem. Certo? Então, tem esse caso. Tem homens e mulheres que não são dados ao casamento. Então, eles não precisam se preocupar com essa questão da submissão, do relacionamento da família em amor, porque eles são solteiros, ou eles são eunucos, ou eles não têm aptidão para o casamento. Então, esses vão viver de maneira sozinha, solitária, mas vão viver também dentro da sociedade, dentro dos vínculos que eles têm. Porém, eles não vão ter essa questão familiar conjunta. Então, isso é um caso. Tem mulher que vive aí sozinha, eu conheço algumas, mulher bem-sucedida, uma mulher exemplo em muitas coisas, mas ela não tem família. E nem por isso ela é desmerecida, desqualificada. Lá no passado a mulher que não casava, sim. Mas por quê? Porque não tinha os padrões corretos bíblicos. As pessoas não entendiam. A pessoa que era tida como... Até o homem sofria com isso, né? Quando o homem falava assim, eu não tenho dom para casar, o que o pessoal falava? É gay. Né? A pessoa fala, então esse cara é gay. Não é que ele é gay. Ele não tem o dom para isso. Então, isso é um tipo. Agora, essa questão da mulher que vive um relacionamento, qual que é a função dela? Depende do que ela foi chamada. Tem mulher que ela vai ser dona de casa. Tem mulher que ela não tem aptidão para o trabalho. Trabalho externo, porque o trabalho em casa é muito intenso, né? Tem mulher que foi chamada para isso. Tem lá um marido que cuida dela, ela não precisa trabalhar, ela vai desempenhar aquelas funções. E ela está feliz com isso. Outras vão caminhar junto com o marido, vão trabalhar, vão exercer as atividades. Cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem o seu chamamento.
O problema é quando a gente coloca tudo isso dentro de um mesmo balcão, dentro do mesmo bolo. E a gente começa a falar, não, a mulher tem que absurdo, a mulher tem que exercer seu lugar. Que lugar que a mulher quer exercer? Depende. Tem mulher que é cientista, tem mulher que é gari, são dignas. Tem mulher que trabalha em casa, tem mulher que cuida dos filhos, é a maior alegria da vida dela. Ela fala assim, eu agradeço a Deus que eu não preciso trabalhar. E ela está feliz. Outras falam assim, eu não aguentaria viver desse jeito. É porque a pessoa não tem aptidão. Como é que eu vou querer que o nariz seja olho? Como é que eu vou querer que a boca seja pé? Não tem como. Cada um tem a sua funcionalidade. Então, isso deve ser respeitado. O que não pode haver é o desrespeito em função do que a pessoa exerce. Aquela mulher ela tem uma funcionalidade, é uma senadora da República. Por exemplo, tem uma senhora aí chamada Simone Tebet, né? Ela é senadora da República. A gente vê lá o trabalho dela e muita gente até fala, poxa, essa mulher podia até ser a presidente do Brasil. Aí vai falar que ela não tem o dom para isso? Ela tem. E ela é o quê? É uma mulher que é casada. Eu estou dando um exemplo aqui genérico, né? É uma mulher que é casada, tem a família dela, e ela consegue trabalhar. Outras mulheres também são dignas, mesmo não trabalhando fora de casa. Então não pode haver um extremismo nem de um lado nem de outro. Depende, é claro, do chamamento, da funcionalidade de cada um. Irmão Wilton, você falou a respeito dessa questão da mulher que gosta do filho, do lar. Eu me lembrei da presidente, uma das presidentes uma pessoa que ocupou a presidência da CSN, Siderúrgica Nacional, ali em Volta Redonda, e ela pediu licença e depois não quis continuar, e ela se tornou o quê? Do lar. Ela se tornou do lar. Ela largou o apogeu, largou o número 1, ser a presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Aí eu vi uma reportagem dela, ela falou, poxa, meu sonho é voltar para minha casa, cuidar dos meus filhos e do meu esposo. Tá entendendo? Ela falou com alegria. Uma outra também, a ex-mulher do Tandy, jogador de vôlei, que é comentarista da Globo, era uma atriz também muito famosa. Ela largou a atividade da televisão para ficar em casa cuidando dos filhos, porque o marido era um marido homem, com H, que cuidava dela, cuidava da família, tá entendendo? Então, mas aí também entra muitas questões que eu queria te perguntar, irmão Wilton, aproveitando aqui, não sei se a irmã Esther vai fazer já outra pergunta ou vai guardar para depois. Eu estou pedindo comentário, posso? Pode sim. Então, eu concordo assim, com tudo né, que o pastor Hilton falou. A mulher me fez até lembrar uma frase, né, que a gente às vezes ouve muito nas redes sociais, né? Lugar de mulher é onde? Lugar de mulher é onde ela quiser. Então, me fez relembrar isso. Então, eu concordo. Tem mulheres que querem sair, querem trabalhar fora, tem aquelas que sentem prazer de estar em casa, né? Cada uma tem a sua função. Tem mulheres que amam ser dona de casa. Eu, por exemplo, eu amo ser dona de casa. Não tenho problema nenhum com isso. Eu gosto de cuidar, gosto de estar no lar. Quer ver uma coisa que me deixa alegre? É o dia da minha folga. Sabe? Eu chegar em casa, ai, que bom, estou em casa. Outras pessoas talvez gostariam, não, poxa, hoje eu quero sair, quero passear. Não, eu gosto de estar em casa. Sabe? Sentar, tomar coisa, isso aí esteja tem outra cabeça, já, né? Nada de errado. Ela vai casar, claro, ela pensa em casar, tem o namorado dela, pensa em noivar, pensa em casar, ela pensa em ter um lar, né? Mas ela já tem, assim, né? Já tem os sonhos dela, né? Sim, sim. Mas o que eu quero comentar é o seguinte, tem muitas mulheres também, assim como eu, por exemplo, que até gostam do lar, mas que muitos homens também estão fazendo com que a mulher seja obrigada a ir à luta. Está faltando esse tipo de homem que o pastor Isaías está falando. Homem com H, homem que cuida, homem que zela, né, da mulher, homem que cuida. Está faltando isso. Então, muita mulher está sendo obrigada, muitas das vezes, a ser o homem da casa, né? A ser homem da casa,
porque eu não estou generalizando, claro. Sei que tem homens responsáveis, homens que amam suas mulheres, homens que cuidam de suas mulheres. Não estou generalizando. Mas hoje em dia é o que está acontecendo. A gente está vendo muitas mulheres que não está tendo isso, não está tendo esse homem que cuida. Os Devido fortes, esse homem respeito. que sabe, que zela, esse homem com H, esse homem que poxa, sabe? Então, as mulheres, algumas, estão se vendo obrigadas a isso, a matar um leão por dia, a ter que botar o sustento dentro de casa, a ter que defender o próprio filho, porque às vezes o pai está ali, o pai não defende, aí a mãe tem que defender, entende? E sim, eu acho que toda mulher, sim, lá no fundo, por mais moderna que essa mulher seja, por mais que né, a gente dá glória a Deus porque a mulher tem avançado, conseguindo o espaço dela, mas no fundo, toda mulher quer ser cuidada. Quer ter alguém que cuide, que ame, que zele. E hoje em dia, infelizmente, isso está difícil, né? Umas estão indo à luta, umas estão saindo, umas estão fazendo. Por quê? Por opção. Porque querem mesmo. Não, eu quero, vamos supor, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser cientista, eu quero. E amém, isso é lindo. Mas umas estão assim, saindo para matar um leão por dia porque não tem mais esse homem. Às vezes até tem um homem dentro de casa, mas o homem, os papéis estão sendo trocados. Tem muitos homens que estão se tornando no papel da mulher em casa e a mulher está se tornando o cabeça, não porque elas querem, mas porque esse homem está sendo omisso. Sabe? Como o pastor Hilton falou, essa geração de hoje, essas crianças de hoje, esses meninos de hoje, esses adolescentes de hoje, eles estão sendo criados de uma maneira que eu fico pensando como é que vai ser esse homem de amanhã. Porque estão sendo criados assim, né? Então, assim, tá muita confusão. Então, eu acho que, infelizmente, está faltando, sim, esse provedor. Não só o provedor da comida, mas aquele provedor que está ali para defender o seu lar, está para defender o seu filho, está para se defender a sua esposa. E não, a gente vê homens omissos. Infelizmente, né? Não só é parte da mulher querer seu espaço, mas também porque assim, muitos homens estão deixando a desejar também. Estão Isso. deixando e obriga a mulher a ir à luta. Obriga a mulher a ter que trabalhar, a mulher, sabe, a mulher tem que botar comida dentro de casa, a mulher tem que defender o filho, a mulher passa coisas na rua. Infelizmente, sim. Infelizmente está faltando esse cabeça no sentido de amar, de cuidar, de zelar. Está faltando Wilton, isso. Para mim, os homens estão sempre postos a mandar, mas nunca cuidar. Não, mas não vamos generalizar. Não, eu isso. sei. Não vou generalizar, né? A gente sabe que tem homens de Deus, a gente sabe que tem homens responsáveis, a gente sabe que tem. Mas o que está, a maioria das vezes, o que está acontecendo é isso. Esse é o meu comentário que eu queria deixar. Tem uma questão Amém. também que as pessoas sempre falam. Amém. Ô, Wilton, é muito interessante a fala das irmãs, acrescenta muito, mas eu queria que o Wilton abordasse antes, ou de repente, eu não sei o que o irmão Estevam quer perguntar, que ele também quer participar, que é o Carlinhos, né? Sim. Queria que você falasse um pouco, Wilton, a respeito da mudança da cultura econômica. O capitalismo. O capitalismo, ele foi positivo, ele foi negativo para colocar essa disputa mais quente entre os dois gêneros, podemos dizer assim, entendeu? O capitalismo ele veio para tranquilizar, ele veio para dividir, entendeu? Porque aquele conceito do caçador, né, do homem caçador, e a mulher fazer a comida, né? O homem protetor, né? Por gentileza, irmão Hilton. O irmão Carlinhos quer perguntar? O irmão Hilton já engloba tudo. Amém, irmãos. Graça e paz. Eu queria saber, assim, nós como cristãos evangélicos, assim, vamos dizer, tá faltando da igreja, nós, a conscientização de que um casamento seria uma referência de Cristo e a igreja?
nos ensinamentos, assim, hoje eu não vejo muita, desculpa, não vejo muito ensinamento, assim, num casamento Essa associação, né? em relação a Cristo e a igreja, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, em muitos locais, não se tem essa realidade espiritual do que é Cristo e a igreja. Tem pessoa que chama igreja do local de reunião, aí fica difícil você enfatizar que igreja é o corpo de Cristo, que a igreja, de fato, é a morada de Deus, que é o cuidado, que é a extensão, que é o complemento de Cristo, que é a figura de Adão e Eva, né? A realidade de Adão e Eva. Tal. Então, como tem essa confusão conceitual, que é um dos grandes problemas sempre na área teológica, que é a confusão conceitual, Carlinhos, você não vê enfatizar casamento, a realidade do casamento. O que é a realidade do casamento? Olha, vocês são jovens, estão namorando, estão abrasados, casa e pronto. Resolve o problema sexual. Muita gente casou para fazer sexo e não casou sabendo qual que é a realidade de Cristo e a igreja. Não tem nem noção do que é isso. Então, com certeza, vão para um relacionamento com um fundamento bem fraco ou até inexistente e vão em função de experiências. Sim. O Isaías, o que o Isaías colocou talvez seja o ponto mais nevrálgico da questão, que sempre surge, que é a questão financeira. Pergunta-se assim, vamos pegar um caso que a mulher tenha que trabalhar. Qual que é o argumento que é usado num casal? Fala assim, não, a mulher tem que trabalhar por quê? Porque a gente precisa de uma vida melhor. O salário do homem só não está bastando para isso. Então, você vê, dentro aí de um conceito já social, de um problema social, os papéis no casamento, eles tendem a mudar, por quê? Porque tem uma situação ali que ela não é satisfatória. Pega a maioria dos casais aqui, dos que estão aqui e que vocês conhecem. Qual é o casal hoje que só o homem trabalha e ele consegue administrar todos os bens de maneira satisfatória? Que só o homem trabalha. Ele consegue honrar os compromissos, consegue dar uma vida digna, que é difícil. Então, o que acontece? Tem todo um contexto aí. O contexto social, ele acaba ditando, né, as normas, essa mudança cultural que o Isaías falou acerca do capitalismo. Eu não vou crucificar o capitalismo, até porque é um sistema, e dentro desse sistema tem coisas boas e coisas ruins. Mas o que fica assim bem pautado aí pelo Isaías é que essa dimensão econômica hoje, onde você fala de meritocracia, onde você fala de conquistas, de ter, ela é algo totalmente avesso ao evangelho, né? Esse neoliberalismo que nós chamamos. E o comunismo também não é o evangelho. Então, quando eu falo disso, eu falo de que nenhuma ideologia ela consegue comportar o evangelho, porque o evangelho está acima de tudo. Só que a gente vive em contextos culturais, como o Isaías colocou. Então, hoje, é muito difícil um homem, hoje, ele sustentar de maneira satisfatória a sua mulher, a sua família. Por quê? Porque essa família, infelizmente, ela está atendendo às demandas que a sociedade coloca. Você, por exemplo, o que é coisa boa para as pessoas hoje? Impõe. O que é bom hoje? Bom é ter uma casa, é ter um carro bom, eu colocar meus filhos nas melhores escolas, eu ter um bom convênio médico. Então, tudo isso que é tido como bom demanda dinheiro. Então, para um cara ter esse nível de vida, ele tem que ter um salário alto para que ele consiga, entre aspas, sustentar a mulher dessa forma. Só que olha o gatilho que tem aí que é perigoso. É dessa forma que muita gente acha que cumpre o seu papel de cabeça, de homem na relação. É o seguinte, olha, eu já vi isso, já tratei de caso assim, que a pessoa chega e fala assim, olha, essa mulher não tem que reclamar, não. Ela tem roupa, ela tem casa, ela tem empregada, ela tem... Eu dou dinheiro para ela, eu dou cartão. O homem, ele colocou que a satisfação da mulher estaria nos bens, nos bens. Isso é um padrão mundano, não é um padrão da igreja, de Cristo, não é. Então o cara chega e fala assim, ela não tem que reclamar não, cara, ela está reclamando de barriga cheia. Muitas mulheres queriam estar na posição dela, ela não precisa trabalhar, ela fica indo em academia,
Tal, por quê? Porque eu dou tudo para ela. E essa mulher é feliz? Também não. Então, você vê, é um mix, é uma mistura de coisas que acontecem na nossa sociedade, como o Isaías bem colocou, que são impostas aos casais e, infelizmente, até os casais cristãos, eles estão envolvidos nisso. Eles estão querendo atender essa demanda que é jogada. Por quê? Porque não consulta mais a Deus, não consulta a Cristo, não vive uma realidade do Evangelho. Qual que é a resposta que nós damos quando alguém pergunta se a gente vai sair? O Isaías me convida, Wilton, vamos almoçar hoje? Sabe o que eu vou responder para o Isaías? Não vou, Isaías. Por quê? Porque eu estou sem dinheiro. Ou eu vou falar assim, Isaías, vamos sim, eu estou com dinheiro. O que está guiando as pessoas é se elas têm dinheiro ou não. E não se é Cristo, se é a vontade do Senhor. Aí isso é uma busca desenfreada por ter mais dinheiro. Então, alguns casais, eles colocam essa obrigatoriedade de a mulher ter que trabalhar, não porque a mulher tem uma potencialidade para isso, ela tem uma vocação, ela tem um chamado. Como, por exemplo, um chamado de ser uma médica. Olha que chamado bonito. Mas porque precisa ter uma sustentabilidade no casamento de um padrão de vida maior, de um nível maior. Por quê? Porque é o que o mundo impõe como sendo sinal de sucesso para as pessoas. Posso fazer um comentário? Sim. Assim, eu quero assim explicar uma coisa. Quando eu falei assim, que hoje em dia, né, certos maridos ou certos homens, que as mulheres estão indo à luta, tem que trabalhar fora, eu não estou assim querendo dizer que seja errado a mulher sair, trabalhar, ajudar nas despesas dentro da casa. Não, eu acho até que deve, né? E é até bom isso, a mulher gosta de trabalhar, de ter seu dinheiro, que às vezes também o homem não tem também condições, não ganha bem. Né? Eu não falei sobre isso, quando eu falei sobre o homem zelar, cuidar da família, eu não estava assim, me referindo tanto ao financeiro, né? Mas eu estava me referindo a tudo, a defender, a cuidar, a zelar, a amar, não só na função do dinheiro, entendeu? Eu quero assim, deixar isso explicado. Porque hoje em dia, que nem assim, a gente está passando numa fase difícil, né? Essa fase dessa pandemia, né? Tudo muito caro, a comida encareceu, então não tem nem como, né? Hoje em dia a maioria, né, das mulheres até trabalham mesmo para ajudar. Então, assim, eu não vejo nada de errado nisso, eu quero deixar isso claro. Tanto que eu Tranquilo, sei, irmã. né? Então, você está tentando explicar isso. Quando eu quis dizer assim, que muitos homens muitos fazem com que as mulheres vão para a rua, tem que. Mas eu quis dizer em todo o sentido, não nesse sentido. Eu acho que, né, a mulher, se tem como ajudar, se tem como trabalhar, e trabalhar é bom. A gente tem a mulher que não gosta de ter seu dinheirinho, tanto para ajudar dentro de casa, como também para comprar suas coisas. Mas eu queria dizer assim, no sentido mesmo, de zelar, de cuidar, não nessa parte. Eu estava me referindo em todo, entendeu? Deu para entender. Hein, Wilton? Olha, Você entendeu o que eu quis dizer? sim, claro. Tem um termo aí que surgiu bem interessante. Sim. É bem interessante um termo que surgiu aí, que é o meu dinheiro. Quando geralmente a mulher fala, a mulher tem que sair para ter o dinheiro dela. Você sabe o que ele está falando aí? Mas sabe por quê? É porque, às vezes, o que eu quis dizer, às vezes o marido, tipo assim, a mulher gosta de comprar uma roupa, às vezes a mulher gosta de ir no salão, a mulher gosta de fazer uma unha. E depende, se o marido não for rico, às vezes o homem não tem mesmo. Às vezes o homem não tem condições de fazer isso. Aí a mulher trabalha, quando a gente fala meu dinheiro a gente gastar. Ah, eu quero comprar uma roupa, eu quero ir no salão, eu quero fazer uma unha, né? Eu quero fazer alguma coisa no meu cabelo. E às vezes o salário do homem não dá. Nesse sentido. Sim, eu entendo. Só que conceitualmente, é isso que eu Ah, falo. O choque, ele surge porque a gente está acostumado com um padrão e aí vem o padrão bíblico. Não tem no casal o meu ou o dele. Não pois tem. é. O casal é tudo. Porque, Não, eu sei. exatamente. Eu tô falando. Os exemplos, eles vão surgir. Eu não tô aqui Sim, querendo saber da é vida de verdade. ninguém. Por favor, em nome de Jesus. Eu não tô aqui para investigar se o marido trata bem a mulher, não. Eu tô falando de uma maneira que a Não, gente vê
que é assim, eu sei que esse assunto é polêmico, ele surge mesmo. É As verdade. pessoas falam porque... Mas assim, o que eu falo é o padrão não é meu dinheiro nem o dinheiro dela. O casamento é tudo em comum, é um só. É por isso que eu digo, Exatamente. a realidade do casamento bíblico, como o Carlinhos colocou, ele é raro. Por quê? Porque não há um ensino bíblico correto. O marido, Isso. quando ele ganha um salário, não é que ele vai resolver todas as coisas dele e o que sobrar, se sobrar, ele vai designar para a mulher ter que trabalhar para ela poder ir no salão de cabeleireiro. Não é isso. O casamento não deveria ser isso. Não tinha que ter essa divisão, essa ruptura. Mas em Ô, Hilton. função de a gente viver numa sociedade assim, isso acontece. A mulher fala assim, sabe por que eu trabalhei, irmão? Porque o homem não cuidava de mim, eu não tinha dinheiro nem para ir no salão. Aí eu tenho que ir. Mas é por quê? Porque não tem um direcionamento cristão correto. Ô, Hilton, eu tinha amigos do quartel que quem recebia o dinheiro dele, o pagamento dele, era a esposa. Sim. O cartão ficava com ela e tudo. Isso. Ela recebia e final de semana ela dava 100, 200 para ele sair, jogar o futebol dele, tomar cerveja. Conheço dele, caso assim também. Tomar cerveja dele, ele saía, jogava bola com os amigos, tomava a cervejinha dele. Ele falou, pô, negão, meu casamento é o melhor que tem. E não era cristão, nada disso, tranquilo, ela também não era. Que o pessoal diz que só crente tem casamento feliz, né? E vem para Jesus que o teu casamento vai ser feliz. É essa mentira que o pessoal fala aí. Mas, você quer ver o exemplo? Entendeu? Você quer ver esse exemplo aí, Isaías? A gente tinha um caso lá de um amigo nosso que era igualzinho esse aí. E ele não sabia nem a senha do cartão dele. O que aconteceu? Separou da mulher. Ficou numa prova tremenda. Ficou... Mas sabe o que acontece também? Às vezes, né? Quando o casamento é legal, é bacana, às vezes também a mulher, ela sabe, depende, não são todas, mas às vezes tem esposa que ela sabe administrar melhor, né? O lado financeiro. Aí, às vezes o homem confia até, porque assim, eu já conheci um casal assim, que a esposa que né, ele administrava? Porque ela sabia administrar, então era em comum acordo. Legal. Isso é raro, hein? Isso é raro, hein? É raro. Gostou, né, Esther? Esther gostou, né, Esther? Você quer ver outra fala interessante que surgiu? É o seguinte, você vê que atribuíram as mulheres estarem nessa busca, nessa intencionalidade ao quê? A falha do homem. Então, você vê que existe uma ligação que é natural. Assim, por que as mulheres estão agindo dessa forma? Porque na nossa geração não tem homem com H maiúsculo e tal. Então, impacta. Você vê como que impacta? O fato de o homem não assumir o seu papel, a sua responsabilidade, desemboca uma série de coisas. Aí transforma todo o contexto. Vamos lá. Eu queria agora entrar naquele assunto, já que estamos falando de dinheiro, aquele assunto, momento de nós abençoarmos o nosso irmão Hilton. Abençoarmos o irmão Hilton. Eu gostaria que os irmãos aí anotassem, né, o número da conta do irmão Hilton, o Pix do irmão Hilton, por gentileza, para que nós pudéssemos, como igreja, abençoar o servo do Senhor, né? Abençoar o servo do Senhor para que ele possa... como é que é o nome que dá, rapaz? Cumprir com os seus compromissos. Cumprir com os seus compromissos. E eu vou aqui falar o número do Pix. O número do Pix do irmão Hilton. O número do Pix do irmão Hilton é o seguinte. Eu vou falar para os irmãos o número do Pix do irmão Hilton para os irmãos já anotarem. Peguem a caneta para que possa ficar anotado aí o Pix do irmão Hilton, para que nós possamos abençoar o servo do Senhor. Opa, peraí, não é esse não? Peraí. Pode colocar no grupo também. Não entendi. Colocar no grupo também. Pode colocar no grupo, né? Mas eu vou fazer isso. Vamos anotar.
O Pix é o seguinte, 285, o Pix, anota aí, 285-753, 398, dígito 50. 285-753-398-50. Esse é o Pix. Esse é o Pix. Não tem nem dígito, né? É o Pix, é 50 mesmo, não tem dígito. Se você não tem Pix, você quer utilizar conta direta, Banco do Brasil, conta corrente, a agência é 2862, dígito 2, agência do Banco do Brasil, 2862, dígito 2, e a conta é 29824, dígito 7, 29824, dígito 7. Wilton José Chini. Wilton José Chini. Fique tranquilo que, com certeza, você abençoando o nosso irmão Wilton, você estará participando do crescimento do reino do Senhor. Tá bom? O irmão Márcio abriu a câmera ali, está coçando ali o cabelo, ele coça sempre porque vem pergunta boa aí. Por favor, irmão Márcio. Eu estava numa missão aqui, não pude... Só um momentinho, amor. Estava numa missão aqui. Peraí, menino. Na questão da mulher samaritana, meu irmão, não sei se o irmão falou, eu nunca vi alguém pregando, poxa, essa mulher que já foi abandonada por 5 maridos. Todo mundo só fala que ela teve muitos homens, né? Mas não fala que... Eu estava lendo o livro da Graça, eu li esse pedacinho até hoje, que Jesus falou com aquela mulher, mas ninguém vai para o tom de uma mulher que já foi abandonada por vários homens. Você já viu alguém pregando assim? Não. Eu achei muito interessante isso, essa fala do autor, né? Aquele livro Maravilhosa Graça. Não sei se o irmão já leu. Sim. Filipiano. Isso. Eu estou no finalzinho dele. Aí eu vi esse pedacinho e lembrei da lição que você estava mencionando hoje. Que benção. Eu nunca tinha ouvido isso. E aquela mulher, né? Você imagina, ela deveria ser uma mulher espetacular, porque tudo bem, a gente sabe que o Evangelho de João ele é simbólico, né? E como ela não tem nome, é bem possível que seja uma questão simbólica ali para trazer uma lição dos ídolos, né? Que havia em Samaria, tudo. Isso. Né? Agora, vamos pegar a literalidade. Para essa mulher ter tido esses relacionamentos, é porque era uma mulher que não era fraca, não, era um avião, né? Porque se ela tivesse já no terceiro, o pessoal já não ia mais ficar com ela. Já falava, antigamente, culturalmente. É amaldiçoada. Então você vê, ela é uma mulher que era de posse, né? Uma mulher de firme. Ela devia ser uma mulher muito chamativa, uma mulher que ela conversa com Jesus e ela tem dúvidas teológicas profundas, né? É a única pessoa ali do Evangelho que Jesus fala que ele é o Cristo. Então, assim, era uma mulher de qualidade. Se comparar o texto de 2 Reis 17, 24 a 41, lá na época do rei Sargão II, de 721 a 709 a.C., o texto lá dá uma nova compreensão ao capítulo 4 de João. É que nós não associamos o texto lá da história de Samaria e pegamos o texto, diz que a mulher é devassa. Na minha opinião, aquela é uma das mulheres mais importantes do Novo Testamento, porque é o único lugar que Jesus disse, eu sou o Cristo. Eu que estou falando, sou o Cristo. Agora, a falta de conhecimento bíblico implica em a pessoa inventar. Não, ela foi meio-dia porque tinha vergonha de ir na hora da sombra. Quer dizer, cada um inventa uma história que a Bíblia não relata isso. A Bíblia não relata. Diz que ela foi ao meio-dia. Meio-dia porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que se renova mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, ela vai no dia perfeito encontrar o dia perfeito. E Jesus se apresenta a ela e diz, eu sou o Cristo, eu que estou falando contigo. O texto é muito rico.
Cada texto ali tem um significado, o poço tem um significado, é lugar de casamento. Sim. Meio-dia tem um significado, 2 dias dentro da aldeia tem outro significado. Agora, é preciso estudar a Bíblia com mais carinho, com mais detalhe. Verdade, verdade. Alguém quer... Licença, por favor. Por favor. Eu Quem gostaria está falando? Eu, Samuel, primo do Carlinhos. Oi, Samuel. Ô, Samuel. Amém. Amém. É a primeira vez, Samuel? É a primeira vez? É a primeira vez. Então não vai ser a primeira. Agora vai virar freguês. Vou sim, gostei muito do seminário. Inclusive, quero desejar uma boa noite a todos. E eu gostaria de perguntar, eu queria ser um dos últimos, porque o assunto, na verdade, não tinha nada a ver. A pergunta que eu quero fazer não tem nada a ver em si com o tema, mas sim com algo que foi citado. Eu gostaria de perguntar ao pastor a visão bíblica dele a respeito do divórcio. Sim. É um assunto bem extenso, né? A gente já trabalhou aqui, o Samuel não estava, então é bem claro, né? Isso. Deve tratar o assunto e falar com ele. A concepção, Samuel, de divórcio que nós temos hoje, ela era distinta daquela que a Bíblia colocava. Quando Jesus trata dessas questões, a gente deve fazer sempre uma consideração acerca de repúdio e divórcio. São duas palavras distintas no Novo Testamento. Em resumo, é o seguinte: o que acontecia naquela época? A mulher, ela pertencia ao homem, o homem pagava o dote para ela. Segundo a lei, Deuteronômio capítulo 24, né, a mulher poderia ser dispensada caso ela tivesse alguma coisa feia nela. E aí as escolas debatiam o que seria essa coisa feia. Se era uma traição, um adultério, uma relação sexual ilícita, ou se era qualquer coisa que o homem não gostasse na mulher. Desde o cozinhar de um alimento, desde uma postura, uma fala, um defeito corporal. E aí isso se estende até Cristo, esse debate. Em Jesus retorna ao princípio, né? Qual que é o princípio que Jesus cita? É o lá do Gênesis. O que Deus criou, o homem não separe. Então, para Jesus, essa relação ela deve ser constante, ela deve ser feita e só rompida através da morte. Porém, segundo a dureza do coração humano, nem sempre nós temos isso. Nem sempre essa é a nossa realidade. Então, para Jesus, essa relação, como ela representa ele mesmo e a igreja, deve ser algo sempre superado através do amor, mas no próprio discurso dele, ele coloca uma cláusula de exceção, lá em Mateus 19. Paulo, quando ele já aborda esse assunto, ele já está num outro mundo ali, no mundo grego, o que ele coloca? Ele coloca a questão do incrédulo estando com o crente. Se o incrédulo quiser abandonar o crente, Paulo fala para ele deixar, porque ele foi chamado para a paz. Se ele quiser viver, viva, porque a própria vida do crente vai santificando. Então, em suma, é isso. Como o casamento ele representa o eterno propósito de Deus, ele deve ser levado até o fim. Infelizmente, em função da dureza do coração humano, ocorrem as rupturas. Havendo uma ruptura, a outra pergunta que surge é a questão do novo casamento. O que a gente deve pautar? Não como uma regra, a gente deve colocar a pessoa diante de uma realidade. Se você já foi casada e você não viveu de uma maneira adequada o seu casamento, você está preparada para um novo casamento? É isso que você quer mesmo? Quais foram os motivos que levaram você a não honrar o seu vínculo anterior? O que aconteceu? Então, cada caso deve ser tratado dentro da sua especificidade, né? Segundo o Evangelho de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém. E algo que você colocou no estudo, que foi muito bom, sobre a questão do divórcio, é a pessoa querer se casar de novo, mas ainda traz cargas, questões do antigo casamento, né? No caso do homem, por exemplo, quer se casar de novo, ele casa, no primeiro casamento ele levava café na cama para a minha esposa, e ele agora ele fala, não vou levar não, porque eu fazia isso para outra, não deu certo, para essa aqui não vou fazer. Não vou levar café para ela, não. Pode dar errado também. Então, sem dúvida. Eu me lembro bem que você falou que a pessoa tem que se desvaziar
totalmente, né, do primeiro, trazendo Sim. as coisas positivas, né? O ensinamento que ela teve no primeiro e se casar de novo, buscar de novo a felicidade e tal. Muito bom. Gente, mais perguntas? Zero de perguntas. Carlinhos está com a mão levantada. Carlinhos, por favor. Por favor, Carlinhos. Amém. Eu me lembro aqui da passagem lá em Esther, quando o rei manda a mulher se fazer lá para os caras lá, então. Aí o rei até queria perdoá-la, né? O rei até queria perdoá-la. Só que aí os camaradas falaram, rapaz, se você fizer isso, as outras também não vão obedecer a gente. Ou seja, existe então, de fato, desde os primórdios lá do Antigo Testamento, um medo das mulheres assumirem o poder, vamos dizer assim, o comando? Sim, sempre teve, né? Se você olhar o texto de Gênesis, que ele é escrito ali no cativeiro babilônico, qual que é a maldição que é lançada sobre a mulher? O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Então é colocado sobre as mulheres. No período intertestamentário, né, que as pessoas falam interbíblico de maneira errada, porque interbíblico é entre a Bíblia, né? Mas aquele período intertestamentário entre o Antigo e o Novo, se você pegar aqueles livros de sabedoria que não tem na Bíblia protestante, mas tem na Bíblia católica, você vai ver que eles atribuem a entrada do mal à mulher. Eles ali são firmes em afirmar que a mulher é a culpada, né? Alguns rabinos até interpretavam que a mulher seria a materialização de Satanás, do mal, né? Então, assim, aquele contexto todo, ele atribuiu um grande peso sobre as mulheres. Mas Jesus, ele veio e trouxe essa libertação, né? Amém. Meu sonho é um dia ouvir o irmão Valdemir tocando esses violões atrás dele aí. Deve ser um violonista de naipe top. Internacional, né, Zé? Rapaz, eu tô louco para levar ele aí. Nós encontrarmos com o irmão Valdemir, com a irmã Jacira, para irmos aí, viu? Já estamos aqui com Eliezer, o Eliel também quer ir, também na semana passada não pôde, a semana também agora está complicado para ele e tal. É uma alegria receber vitória. Aqui. Foi. Vamos nesse castelo aí, ó. Ora. Mas é benção. Irmãos, mais perguntas, irmãos? Eu queria fazer uma pergunta para o Wilton. Sim. Tem muitas pessoas novas aqui, o primo do Carlinhos, etc. Irmão Wilton, na igreja houve uma dureza muito grande, regras bíblicas, etc., que comprovavam, segundo o entendimento de muitos, que a mulher não nasceu para pastorear. Não nasceu para pastorear. Isso era uma máxima, principalmente na Assembleia de Deus, né? Sem a dúvida. mulher não nasceu para pastorear. Hoje, saltando, dando esse salto, hoje, o cara mora lá em o cara mora no Rio de Janeiro, Isaías mora no Rio, e a mulher do Isaías veio lá de Manaus. Ele casou com a mulher, casou no candomblé, ou onde quer que seja, no budismo, aí aceitaram Jesus, Isaías virou pastor. A mulher dele também é pastora. O que o meu tem a falar sobre isso? Então vamos lá. São os exageros de novo, né? São os extremos. Pastora o título pastor, né? Ele só aparece uma vez no Novo Testamento, nessa concepção que nós temos de designação eclesiástica, vamos chamar assim, que é lá em Efésios 11, está no plural. Quando se refere à palavra pastor, a gente vê a pessoa de Jesus sendo mencionada. Vamos falar da funcionalidade do pastor. Isaías citou a Assembleia de Deus. Se as pessoas conhecessem a própria história da denominação, elas iam retroceder no pensamento com relação ao ministério feminino. Por quê? Porque as discussões lá no início são exatamente em função disso. A primeira reunião da Convenção Geral que teve em 1930 no Rio Grande do Norte, em Natal, foi em função disso. Por quê? O missionário sueco Gunnar Wingre, ele era a favor da consagração de mulheres ao ministério. Ele tem as experiências dele na Suécia, nos Estados Unidos.
No Brasil, a primeira pessoa que é batizada com o Espírito Santo nessa missão da fé apostólica é uma mulher. E ele usa como base bíblica o livro de Joel, capítulo 2, quando diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e que as mulheres também profetizariam, né? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então, ele interpretava que esse profetizar seria o pregar e que esse papel de pregar seria o papel da mulher também, porque Jesus teria rompido essa divisão. Isso é um ponto. O outro ponto é esse. A pessoa é um pastor e aí atribui a mulher a ser pastora, porque ela é esposa de pastor. Não tem nenhum dom na Bíblia que ele é dado em função do casamento. Você casou, você recebe o dom do seu cônjuge. Isso não tem na Bíblia, né? Embora eles sejam um, a funcionalidade é diferente. Então, a questão toda, Isaías, quando surge essa questão de pastora ou não é sobre a funcionalidade, é sobre a titularidade. Ninguém está preocupado se a pessoa exerce essa funcionalidade, se ela foi colocada no corpo de Cristo com essa funcionalidade. Porque se ela tiver essa funcionalidade, isso vai operar naturalmente. Agora, o que as pessoas se preocupam? O título, né? O que é chamado? O Jesus falou que todos nós seríamos chamados de irmãos. Aí cada um teria uma funcionalidade. Um seria mestre, outro seria apóstolo, outro seria pastor, outro seria evangelista, os dons de socorro, tal. Vários dons ali, pessoas dons na igreja, com a sua funcionalidade. Mas o que toma hoje de exemplo? É a questão do título. Então, eu vou dar um exemplo rápido para encerrar aqui. Lá no Belenzinho, lá em São Paulo, na Assembleia de Deus, tinha uma senhora que ela desempenhava a funcionalidade de pastora. Ela ficava lá, numa congregação afastada, e ela cuidava das pessoas, ela pregava, ela ensinava, ela cantava, fazia tudo, que é até uma maneira errada, né? No corpo não tem que ser assim, mas naquela funcionalidade de denominação que você sabe. Ela fazia tudo, visitava e dirigia culto, e pregava, e orava e tal. Só que como ela era mulher, e lá ainda não consagra a mulher ao ministério, o que fazia? Ela era chamada de missionária, deram um título para ela, mas não era reconhecida como missionária na carteira de membro dela. Ela era membro, né? Não tem membra, ela era membro, lá, irmã tal, membro, e ela cuidava do local. Aí o que acontecia? Quando tinha batismo ou ceia, o que fazia? Levava um obreiro lá da capital, da sede, para ele celebrar. Então, veja, ela não podia. Que absurdo. Ela fazia tudo, mas ela não podia batizar e não podia celebrar a ceia com os irmãos. Aí você pergunta, essa mulher tem a funcionalidade ou não? Tem. Ela só não tem o título. Amém. Vamos terminar, irmãos, agradecendo a presença dos irmãos, do nosso primo do Carlinhos aí. Carlinhos, muito obrigado por ter convidado Samuel, o teu primo aí. E espero que os irmãos convidem outros irmãos aí para Posso contar uma experiência participar bem rapidinho conosco. aqui, gente? Sim. Só se for agora. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula na escola dominical, o Ito até deu aula lá também com a gente. Eu não era casado, olha só. Eu dava aula numa Assembleia de Deus, não era casado. E no dia da Santa Ceia, eu não podia tomar Santa Ceia, porque eu não era casado, porém era professor da escola dominical. Você podia dar dízimo? Era proibido teu dízimo também, claro, com certeza. Nem ofertar. Eu dava aula na escola dominical, ao terceiro domingo, era o dia da Santa Ceia. Eu não podia ir embora, tinha que ficar lá, só que eu não podia tomar Santa Ceia porque eu não era casado. Mas eu dava aula pro pessoal, irmão. Essas obscenidades. Isso é uma coisa obscena, né, Valdemir? Isso é uma coisa obscena. Cara, só Jesus. Vamos orar para terminar? Jesus. Amém, é verdade. Estava fritinho. Estava embrulhado para o inferno. Mas poderia dar aula. Eu morava com a minha esposa já, só que eu não era casado no papel. E eles falavam que eu não podia tomar ceia porque eu não era casado. Rapaz, isso é o cúmulo do absurdo. Mas vamos orar para terminar, rapaz, que loucura. Valeu, fechou bem, fechou com chave de ouro.
Deus abençoe, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Da irmã Sheila. Irmã Sheila está quietinha, Ailton. Pensei que ela hoje fosse perguntar. Agradecer a filha da irmã Cissa, a Esther, não é isso? Não é Esther, Wilton? Oi! Agradecer a você pela participação. Só que nós esquecemos de uma coisa, Wilton. Esther, sim. Nós esquecemos de uma coisa. Nós esquecemos do próximo tema. Do tema. Sim. A Esther propôs 250 temas. Não é? Haja tema. Ai, gente, haja tema para a cabeça da Esther. A Esther propôs 250 temas. Mas o Wilton lembra de algum tema? Ou nós podemos fazer, como nós propomos aqui, Wilton, de temas, de perguntas diretas. E você respondendo. O que você acha? É bom. Pode ser. É bom? Cada um vem com 15 perguntas no bolso e joga no Wilton. Marretado. Se virar, que ele não é quadrado. Marretado. Mas é bom, porque cada um quer fazer uma pergunta diferente, né? Tá bom. É legal. Isso, tá bom. Tá legal. Tema livre. Vamos orar, então. Tema livre, isso. Vamos orar, então. Vamos pedir, por gentileza. Vamos pedir, então, por gentileza, que a irmã... Tá bom. A irmã Cissa, por favor, ore, agradecendo ao Senhor por esse momento que nós passamos aqui junto como igreja, por favor. Tá bom, vamos orar, então. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por esse estudo, em que podemos tirar nossas dúvidas. Que o Senhor continue abençoando o pastor Hilton, a todos. Senhor da glória, que tenhamos uma noite abençoada, uma noite de sono tranquila. Que o Senhor abençoe cada vida, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada mesmo por esse momento em que podemos aprender e ouvir a Tua palavra, por esses ensinamentos que muito identificam as nossas vidas. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu gostaria de, antes de terminando aqui, fazer uma provocação para os irmãos a respeito da questão racial, que é algo que nós falamos muito, né? Mas a igreja ela fica sempre à margem desse assunto, né? Provocar os irmãos a pesquisarem a lei que, em um determinado momento da história brasileira, proibiu os negros de, estudar, trabalhar e ser atendido pela rede pública de saúde. Uma lei em que o Estado brasileiro, através da República, dos senadores, deputados, uma lei que proibiu o negros esses que eram os filhos e os netos de escravizados que vieram da África, de estudarem, trabalharem e serem atendidos pela rede pública de saúde. Trabalho para casa aí, uma pesquisada. Amém? Que possamos ficar com Jesus e que Deus possa abençoar todos aí. Beijo, irmão Valdemir, irmã Cissa, Wilton. Tá bom? Amém. Rapaz, vamos embora, que eu não quero ficar no frio no ponto do ônibus, não. Eu vou pegar carona.